Havia pânico. Um pânico que paralisava aldeias inteiras, que fazia mães esconderem seus filhos, que transformava o amor em medo. A doença tinha chegado. Não uma doença qualquer, mas aquela cujo nome era sussurrado com terror, a que marcava os corpos com feridas, a que isolava os vivos como se já estivessem mortos. As pessoas corriam de qualquer um que mostrasse os primeiros sinais. Famílias abandonavam os seus nas estradas, amigos viravam as costas para amigos, o amor morria mais rápido que os corpos. E os doentes, rejeitados por todos, vagavam sozinhos até cair. Ninguém os tocava, ninguém os enterrava, ninguém chorava por sua partida. Porque o medo da morte os havia transformado em monstros antes mesmo de morrerem. Nanã observava tudo do seu mangue ancestral. Ela, que era o barro do começo, que moldava os corpos para Olodumaré soprar a vida, via aqueles mesmos corpos sendo tratados como lixo no fim. Eles esqueceram, murmurou com uma voz antiga como a terra. Esqueceram que tudo que vem do barro para o barro retorna. Esqueceram que a morte não é inimiga, é retorno. Então ela chamou seus filhos. Obaluaiê, aquele que nasceu coberto de feridas, que conhecia cada doença porque viveu todas na própria pele. Riomolu, o mais velho, aquele que governa a passagem, que sabe exatamente quando é a hora de ir. Desçam, ordenou Nanã. Ensinem o que eles esqueceram, que a doença não é maldição, é transformação, que a morte não é o fim, é parte do ciclo. Obaluaiê desceu primeiro, coberto por seu azê de palha, carregando o xaxará que afasta os males. Ele chegou na aldeia onde o pânico reinava e fez algo que ninguém esperava. Entrou nas casas dos doentes, tocou aqueles que ninguém tocava, limpou as feridas que ninguém queria ver, segurou as mãos que todos haviam soltado. Não tenha medo, disse ele a um homem que tremia sozinho. Eu conheço sua dor, nasci com ela e sobrevivi. Mas você é um Deus, o homem chorou. E você é um humano que carrega a divindade dentro de si. Sua doença não te define, não te torna menos sagrado. Obaluaiê não curou a todos, porque nem todos estavam destinados a ficar. Mas ele dignificou a todos. Deu conforto onde havia desespero, presença onde havia abandono, toque humano onde havia um isolamento desumanizante. Então veio o Omolu. Mais velho, mais severo, carregando o conhecimento profundo sobre o momento exato da partida. Ele chegou até aqueles que Obaluaiê não podia mais ajudar, os que já estavam no limiar entre os mundos. E em vez de prolongar o sofrimento, ele ofereceu uma passagem digna. Chegou a sua hora, ele dizia com um respeito que ninguém mais oferecia. Você lutou bem, agora pode descansar. Mas eu tenho medo, confessavam os moribundos. Do quê? De deixar de existir. Omolu se ajoelhava ao lado de cada um. Você não vai deixar de existir. Vai se transformar. Seu corpo volta para a terra, alimenta árvores, vira flores, sustenta vida nova. Sua essência continua, apenas em outra forma. É como dormir? Perguntavam. Melhor, é como acordar de um sonho longo e cansativo. E com suas próprias mãos, Omolu fechava os olhos dos que partiam. Não com pressa, não com nojo, mas com a reverência de quem sabe que está testemunhando uma transformação sagrada, não a aniquilação. Depois que alguém morria, Nanã aparecia. Ela pegava o corpo que ninguém mais queria tocar e o carregava até seu mangue. Ali, na lama primordial, ela desmanchava aquela forma. Não com violência, mas com a ternura de quem desfaz algo para que possa ser refeito. Você veio do meu barro, cantava baixinho, e volta ao meu barro. Não é perda, é retorno. Descanse aqui até ser hora de renascer. E o corpo se dissolvia, voltava a ser parte da terra, parte do ciclo eterno. A aldeia observava, aterrorizada no início. 3 entidades lidando com a morte como se fosse algo natural, normal, até mesmo sagrado. Eles não têm medo? As pessoas sussurravam. Até que uma mulher, vendo Obaluaiê cuidar de seu marido doente sem hesitação, sentiu uma vergonha profunda. Eu abandonei meu marido quando ele adoeceu. Um Deus o toca e eu, que dormi ao lado dele por anos, fugi. Ela voltou. Voltou para a casa que havia abandonado,
para o homem que havia descartado, e pela primeira vez em semanas tocou o marido. Me perdoa, chorou. O medo me cegou, mas estou aqui agora. Não vou te deixar morrer sozinho. Outros viram, e lentamente o medo começou a se quebrar. Famílias voltaram para seus doentes, amigos reapareceram, o amor provou ser mais forte que o terror. Nem todos sobreviveram, mas ninguém mais morreu sozinho, rejeitado, tratado como um monstro. E os que morreram foram enterrados com dignidade, com lágrimas verdadeiras, com o reconhecimento de que haviam sido humanos completos, não apenas doenças ambulantes. Nanã reuniu Obaluayê e Omolu quando tudo acabou. Vocês ensinaram bem, disse com orgulho maternal. Ensinaram que a morte faz parte da vida, não é uma interrupção dela. Obaluayê olhou para as mãos que tocaram tantas feridas. Eles tinham mais medo da doença do que da morte em si. Medo de serem rejeitados, de morrerem sozinhos, de serem esquecidos. Omolu completou. E nós mostramos que a morte sem dignidade é uma tragédia, mas a morte com amor é apenas uma passagem. Nanã tocou a terra sob seus pés, e eu mostrei que a terra sempre recebe de volta. Ninguém está perdido, apenas transformado. Desde aquele dia, os 3 guardiões trabalham juntos. Obaluayê cuida dos que ainda lutam pela vida, oferecendo dignidade na doença. Omolu acompanha os que já estão prontos para partir, oferecendo uma passagem tranquila. E Nanã recebe os corpos de volta, transformando-os em terra fértil que gerará nova vida. Eles nos ensinam a lição mais difícil de todas. A morte não é uma falha, não é uma punição, não é o fim. É parte do ciclo eterno de transformação. Seu corpo é emprestado da terra e um dia precisa ser devolvido. Mas o que você foi, o amor que deu, as vidas que tocou, isso não morre. Isso vira memória viva nos corações, sabedoria passada para as gerações, energia que continua circulando. Ter medo da morte é desperdiçar a vida, porque uma vida vivida com medo de terminar não é vida, é uma prisão temporária. A aldeia mudou. Não pararam de temer a doença, mas pararam de temer os doentes. Não pararam de sentir dor com as mortes, mas pararam de tratar a morte como uma obscenidade. E aprenderam que acompanhar alguém na partida é um dos atos mais sagrados que um ser humano pode fazer. Porque naquele momento, você está testemunhando a transformação, não a destruição. Está ajudando alguém a voltar para casa, não a desaparecer no vazio. Nanã, Obaluayê e Omolu nos ensinam que uma vida sem morte não seria vida, mas uma estagnação eterna. E a morte sem dignidade não é o nosso destino, mas uma tragédia que nós criamos quando deixamos o medo vencer o amor. E você? Tem fugido das conversas sobre a morte ou tem aprendido a encará-la como parte natural da vida? Você conseguiria acompanhar alguém na partida ou deixaria o medo vencer o amor? Deixa aqui nos comentários se você já acompanhou alguém partindo e como isso te transformou, ou se você ainda tem medo dessa experiência. Se essa história te ajudou a encarar a morte com menos terror e mais dignidade, curte, salva e compartilha com quem precisa fazer as pazes com a finitude. Se inscreva no canal para mais ensinamentos ancestrais sobre os ciclos sagrados da existência. Axé.